E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de interoperabilidade, não é mesmo, Marco? É isso aí. E aí pessoal, tudo tranquilo? Extensible Markup Language, ou seja, linguagem de marcação extensível, pessoal. Ela surgiu com o intuito de padronizar a codificação dos nossos conteúdos, criando estruturas que sejam mais flexíveis, sem que com que isso nós perdamos um elemento essencial mesmo, que é a semântica. Então, o XML, quando a gente menciona em XML, não há como desatrelar ele dos nossos web services. Vamos continuar aí, pessoal. Próximo slide que a gente tem, Marco Antônio. Falando um pouquinho da estrutura XML, que é o que ela tem de interessante. É uma estrutura bem definida e extremamente flexível. Nessa questão de bem definida, até você comentou que o HTML não é bem definido. Outra questão aqui também, da estrutura do XML. Faz uso de regras para garantir uma definição formal de estrutura de dados. E aí a gente lembra o que? Estrutura de dados, pessoal. Quando a gente quer tratar informação, armazenar dados, a gente tem que criar uma estrutura de dados. E o XML permite isso, por isso que ele é bastante utilizado. Mas onde é que nós podemos utilizar? Ah, só nos web services? Claro que não, vamos dar uma acompanhadinha aí. A gente poderia falar do habitat, né, dos nossos documentos XML. Só que o habitat aqui nós estamos falando de aplicações. Ela possibilita o uso tanto do lado do cliente, onde vocês poderiam utilizar aí na camada de apresentação. XML é uma estrutura também utilizada para armazenar dados. Existem alguns bancos de dados que utilizam o XML para o armazenamento, como uma linguagem de marcação para depois facilitar a recuperação desses elementos. Continuando. Com custo computacional menor, não é? Com certeza, esse é o nosso intuito. O HTML ele é destinado à apresentação de conteúdos, para que a gente possa visualizar o conteúdo. O XML ele é para armazenar conteúdo, ou armazenar temporariamente no transporte de conteúdo. Outra questão interessante aqui, o HTML não é necessário uma estrutura formal. E aí já aqui, entrando no XML, destinado ao intercâmbio de conteúdo, armazenamento temporário de informação para ser transportado. E junto com isso tudo, além da informação, vai toda a semântica que a informação foi guardada. Você transporta a semântica existente nesse conteúdo armazenado. E aqui o que eu acabei de mencionar, um documento mal formado não é reconhecido em XML. E aí o que é esse documento bem formado e mal formado? Essa questão de bem ou mal formado está vinculado, está intrinsecamente ligado a diversas regras que devem ser obedecidas. Então vamos conhecer essas regras agora, vamos dar uma olhadinha aí no nosso slide. A primeira regra aí, para garantir que o nosso documento seja bem formado, ou seja, que ele possa ser executado, que ele possa ser visualizado, é que ele vai obedeça a sintaxe XML. Isso. Que aí a gente tem as marcações no início e no fim, identificando os conteúdos. Outra regra para estabelecer que um documento é bem formado é a respeito da não utilização de marcações incorretas ou incompletas. Se vocês criar uma marcação e no decorrer do arquivo XML encontrar a mesma marcação redigida de maneira incorreta, o arquivo não vai ser validado. Tem mais regra, Alex? É isso aí, vamos lá. Outras regras, pessoal. O documento, para o nosso documento ser bem formado, ele não pode fazer uso de caracteres indevidos. Outro detalhe que a gente tem que considerar aí sobre as regras é que nenhum atributo pode ser repetido dentro de uma marcação. Continuando, então, Marco Antônio, o que a gente tem agora? Tá, você falou o que não pode ter, falou de restrição, eu falei lá que não podia ter marcação incorreta. Vamos ver o que pode ter dentro do arquivo XML? É isso aí. Então vamos lá, né, pessoal? Só regras, né? Só regras. Ah lá, o documento pode ter o quê? Marcações e dados. Só isso. Beleza? Vamos ver então a marcação, como que ela é constituída.
consiste em qualquer coisa que esteja entre os sinais menor e maior. É isso aí, pessoal. A outra questão são os nossos dados de caracteres. Tudo o que não for marcação, pessoal, vai ser um dado de caractere. Só que esses dados não podem estar soltos dentro do nosso documento. Obviamente, eles precisam estar, no caso aí, delimitados por marcações. Continuando, nós temos a questão também dos comentários. Quando a gente fala de comentários, eles vão seguir um padrão igual, parecido com o utilizado lá para as páginas HTML. Então nós temos o nosso primeiro exemplo, não é, Marco Antônio? Isso aqui, Alex, é um exemplo de um arquivo XML completinho, sem nenhum erro. E aí a gente tem já de cara uma coisinha que a gente não falou. A gente disse que tinha a marcação e o conteúdo entre as marcações. Só que a primeira linha já tem uma marcação diferente. Vamos ver o que ela tem de especial. Vamos dar uma acompanhada. Olha aqui, ela está em destaque aí. Essa marcação ela serve para identificar o arquivo XML para quem for interpretá-lo, qual é a versão que está sendo utilizada nessa marcação. Daqui a pouquinho a gente destrincha isso para mostrar o que é. Agora, essa é a marcação especial para identificar a versão. E as marcações, as comuns? Tudo aí que estiver em vermelho, pessoal, é marcação. Certo. E aí a gente vê aqui, observa, a chave, o sinal de menor, um nome e o fechamento. E um detalhe bem interessante, pessoal, a gente tem dois tipos de marcações. A marcação aqui, vamos acompanhar o nome do Fusca aqui, ó. Tem a marcação nome e fecha o nome. Tem aqui igualzinho no HTML, então vocês já estão familiarizados com isso. E aí, o que mais a gente tem dentro desse exemplo? Os campos, o conteúdo. Os nossos dados, não é mesmo, pessoal? Isso. A gente comentou agora há pouco sobre os dados de caracteres. Pois bem, então eles estão aí os nossos dados de caracteres. Isso vai garantir, pessoal, que nós tenhamos um documento bem formado. Bem formado. Ele respeita todas as normas impostas pelos analisadores. Olha que a regra aí não é eu, não é o Marco Antônio, não é vocês que estão criando. Os analisadores exigem que vocês tenham marcações corretas, que os dados estejam dentro dessas marcações, que a primeira linha do seu documento tenha a marcação lá, a interrogação XML, version 1.0, interrogação fechando, tudo direitinho. Então, são itens que o analisador exige de vocês. Um documento bem formado não consiste naturalmente em um arquivo válido. Ou seja, pessoal, a gente pode ter um arquivo bem formado, respeitando toda a sintaxe do XML. Mas esse arquivo pode não ser um arquivo válido. E aí, como que pode ocorrer a validação desse arquivo? A gente tem uma estruturinha nova, um arquivozinho novo, que faz a validação. Que serve para efetuar a validação. E aí vamos ver aqui, quem é ele? É o DTD. Alex, ele trabalha em conjunto com o XML. O que tipo de conjunto ele faz? Ele fornece as regras, um conjunto de regras para a construção XML. Ele vai dizer o que pode ter e onde pode ter. O DTD é definido por quem, Marco Antônio? Nós, vocês, as árvores somos nós. Somos nós. Então, pois bem, o documento será criado por vocês. Uma coisa bem formado, analisadores e processadores do documento XML. Outra coisa é a validação. Continuando, vamos lá no nosso... Só um comentáriozinho, né, Alex? Um documento XML que obedece às regras do XML e respeita o arquivo DTD, as regras impostas pelo arquivo DTD que foi feito por nós, ele é um arquivo bem formado e validado. Vamos dar uma olhadinha aí no nosso exemplo do DTD? Ótimo. O elemento essencial, mais básico de todos dentro de um arquivo,